amigos, volte-se comigo nesta manhã para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo de número 3, estes versículos 17 a 19. Efésios capítulo 3, versículo 17 em diante, estas palavras de Paulo pelo Espírito. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E estas palavras em particular do versículo 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Bem, meus queridos, o título desta mensagem nesta manhã é a proximidade e a comunhão de Cristo. Em outras palavras, como nós experimentamos a proximidade de Cristo Jesus, o Senhor, em nossas vidas. Nós damos continuidade a um estudo iniciado domingo passado a respeito da comunhão de Cristo com o crente e do crente com o seu Senhor. E no último estudo nós vimos como o crente expressa amor pelo seu Senhor. E aqueles componentes tão vitais do nosso amor por Cristo: reverência, obediência, verdadeira dedicação, grandes sentimentos. E se você não esteve aqui conosco, acompanhe, o estudo está no site da igreja, mas nesta manhã em particular, como nós experimentamos em nossa vida diária, como crentes, a presença e a proximidade do Salvador e como nós temos comunhão com Ele. Bem, nós iremos considerar um bom número de textos da Palavra de Deus. Espero que você esteja preparado no teu bloco de notas para folhear a Palavra, porque esse é um assunto precioso e importante. É um assunto de particular importância para nós no Brasil e nossa geração evangélica cristã nestes dias. Você sabe, meus queridos, o movimento pentecostal desconhece este ensino da palavra de Deus sobre a proximidade e comunhão de Cristo Jesus na vida do crente. E na busca deles por comunhão com o Senhor, eles têm se enveredado por caminhos místicos e esotéricos que não possuem qualquer base ou sustentação na palavra de Deus, buscando experiências sensoriais, físicas, um toque de Deus no corpo, na espinha dorsal, um arrepio, alguma coisa do tipo. E esse tipo de movimento ou de ideia, você percebe em nossos dias, tem mesmo se infiltrado nos meios neocalvinistas, esse movimento novo que tem aparecido por aí no meio do calvinismo. E você vê às vezes certos líderes neste movimento reivindicando ouvir a voz de Deus em seus ouvidos, e Deus lhes tocar fisicamente, lhes transportar fisicamente de um lugar para outro, ou às vezes visões, e coisas que você só ouviria no meio pentecostal, neopentecostal, muitos anos atrás. Mas eu devo dizer logo de início que tais reivindicações não possuem qualquer base na palavra de Deus revelada. Nós iremos considerar também algo a respeito desse tema, mas experimentando a presença e a proximidade do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Bem, será que nós podemos, de fato, experimentar a proximidade do Senhor em nossas vidas diárias e sentir e saber que Ele está próximo de nós realmente, e conhecer e sentir a Sua presença em nossa jornada diária neste mundo? O Senhor disse que nunca nos deixaria sozinho. Quando Ele foi crucificado e ressuscitou dentre os mortos e subiu ao céu, antes daquilo Ele disse que enviaria um ajudador e que nunca nos deixaria sozinho. Mas de que maneira nós experimentamos essa presença e essa proximidade do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas? É o que nós queremos perceber nesta manhã. Bem, há muitas passagens na palavra de Deus que nos sugerem uma percepção e uma sensação da presença do Senhor Jesus Cristo. Eu abro de início no Salmo de número 91, logo no meio da Bíblia, Salmo 91, versículo 1, onde nós temos estas palavras tão importantes para a nossa meditação nesta manhã. Salmo 91, versículo 1, estas palavras: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar na presença, diante do Senhor. Salmo de número 51, versículo de número 11, um pouco para trás agora, mas um texto que corrobora com a ideia. Salmo 51, versículo de número 11, a mesma ideia aqui. Não me lances, diz Davi, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Tua presença
habitar na presença ou experimentar a presença do Senhor. Esses não são termos metafóricos apenas. Davi está falando sobre uma experiência real da presença e da proximidade do Senhor em sua vida. E esses textos sugerem uma percepção ou uma sensação da proximidade de Cristo na vida de todo salvo. Ele prometeu que estaria conosco até o final e que habitaria em nós pelo seu Espírito. Assim nós podemos saber que o Senhor está próximo e que o Senhor nos vê e que Ele não está distante e que nós podemos experimentar sim da presença e da proximidade do Senhor em nossas vidas. Mas a pergunta que se levanta na mente de um crente bíblico imediatamente é a seguinte: bem, como é então sentir ou experimentar a presença do Senhor em nossas vidas? De que maneira nós experimentamos? Como nós podemos perceber a presença tangível, assim por dizer, ou concreta, e a proximidade do Senhor em nossas vidas? Bem, ao responder esta pergunta, há um problema. E o problema é este, que há muita confusão nesse tema advindo do meio pentecostal e se infiltrando em muitas igrejas históricas. Muitos crentes imaginam que você pode sentir a presença de Deus de uma maneira física ou sensorial. Veja você, há muitos professores e líderes por aí afirmando tais coisas, que você pode sentir a presença de Deus de uma maneira física no seu corpo ou de uma maneira sensorial, através dos 5 sentidos, sensos. E essas pessoas, às vezes, você já deve ter ouvido isso, usam uma linguagem muito mística para expressar essas ideias. E eles dizem coisas do tipo: bem, hoje Deus me tocou. E eu senti o seu toque, Deus me tocou. Ou eu senti o Espírito Santo de Deus através de um arrepio, um senso de elevação no meu corpo, alguma coisa na espinha dorsal, o estômago mexendo num determinado momento. Mas, queridos, isto é linguagem mística. Isto é linguagem esotérica que não representa a fé cristã bíblica de maneira nenhuma. Todavia, você ouve pessoas falando e usando esse tipo de linguajar, não só mais no meio pentecostal, ou carismático, ou neopentecostal, mas você vê isso entre igrejas históricas. E pasme você, mesmo no meio reformado, onde não deveria acontecer tais coisas, porque nós devemos conhecer melhor a palavra de Deus. Mas isso é uma linguagem mística, que não possui base na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que nós não podemos usar expressões metafóricas para falar sobre o nosso relacionamento com Cristo. Deus me tocou. Nós podemos usar tal linguagem, mas é muito perigoso usar esse tipo de expressão, porque pode parecer à pessoa de fora que foi realmente isso que aconteceu. Isso pode incentivar certas pessoas a buscarem um caminho místico de relacionamento com Deus, quando tal coisa não é bíblica, nem é prometida nas Escrituras. A Bíblia, a palavra de Deus, não nos promete um toque físico de Deus em nosso corpo, nem ouvirmos a sua voz audível, ou podermos vê-lo com os nossos globos oculares, ou qualquer manifestação da pessoa da Trindade, Pai, Filho e Santo Espírito. Não há essa promessa, não há essa indicação na palavra de Deus para a sua igreja. Bem, de que maneira nós então experimentamos ou sentimos a presença do Senhor em nossa vida? Esse é um tema de imensa importância, não é, queridos? Muitos caem ou permanecem em pé aqui nesse ponto. É vital entendermos o ensino da palavra de Deus sobre isso. A primeira resposta a essa pergunta de como nós experimentamos a presença do Senhor em nossas vidas é que nós não sentimos ou experimentamos a presença do Senhor de uma maneira corporal, física ou sensorial. Esse é um ponto muito importante que deve estar claro em nossas mentes. Nós não experimentamos a presença do Senhor em nossas vidas e sua proximidade de uma maneira física, sensorial ou corporal. Não é através dos 5 sentidos que nós experimentamos o Salvador em nossas vidas. Você não vê a Cristo, Deus, com os teus globos oculares. Você não pode ouvir a Deus com o som entrando pelo teu ouvido, através do labirinto, até o tímpano, etc., e chegando à tua mente. Ele não fala desta maneira ao seu povo hoje. Você não irá experimentar dele com o nariz, nem preciso dizer com o paladar. Você não sente um toque físico do Senhor, te dando um tapinha nas costas, ou colocando a mão sobre a sua cabeça. Você não irá sentir um frio na barriga, ou um espinho, como manifestação da comunhão, ou da proximidade do Senhor em tua vida, como um sinal de que Ele está bem próximo ao lado.
Esta maneira, reivindicada por muitos grupos e pessoas, não possui uma base na palavra de Deus para a igreja hoje. Bem, será que nós podemos então sentir de alguma maneira real, tangível, a presença do Senhor que prometeu estar sempre conosco, aqui deste lado do céu também, nesta jornada? É claro que nós podemos. E podemos de uma maneira real e de uma maneira profunda e de uma maneira tão maravilhosa. Nós podemos experimentar a presença do Senhor pela sua obra em nossas vidas. E por sua obra em nossas vidas nós experimentamos a sua proximidade. Pelo reconhecimento, pela apreciação da sua verdade, nós experimentamos a presença e a proximidade do Senhor. Deixe-me tentar ilustrar e exemplificar isso. Por exemplo, aqui está um homem, uma mulher cristã, uma pessoa salva, que faz algo extremamente sacrificial. Algo que comunica o caráter de Cristo de tal maneira que toca você e você diz: isso é a obra do Senhor Jesus Cristo na vida dessa pessoa. Isso é o resultado da habitação de Cristo nesta vida. E eu gostaria de ser assim também como ela, como ele. Eu gostaria de agir desta maneira sacrificial, ou desta maneira tão altruísta, ou tão amável. Um ato foi realizado por uma pessoa, que é o resultado da obra de Cristo real na vida dela, o fruto do Espírito Santo na sua vida, e diante disso você pode dizer que você sentiu e experimentou a proximidade e a presença do Senhor Jesus em tua vida. Você percebe? Isso move a tua alma. Isso te aproxima do Senhor com gratidão e com louvor. E você não sentiu nada físico. E você não ouviu a voz do Senhor, mas você percebeu a proximidade dele em primeira mão, de tal maneira que você soube que o Senhor está próximo. Esse é o ensino da palavra de Deus. Um outro exemplo, quando você, por exemplo, ouve a palavra de Deus pregada de uma maneira expositiva, porque essa é a maneira bíblica, expondo o texto, e você pensa a respeito, e ela é explicada de tal maneira e elucidada com profundidade e clareza sobre Cristo. Ou quando você em casa abre a palavra de Deus e com seriedade começa a ler e meditar sobre ela, e pelo conhecimento dessas coisas que você ouviu ou leu ali, a tua maneira de pensar ou de agir é transformada. E você é edificado. E você é liberto de uma maneira errada de pensar, ou é fortalecido na fé, ou uma descoberta doutrinária da verdade da palavra de Deus. E você diz: o Senhor falou comigo. E você sabe que foi Ele que falou pela sua palavra. E você experimentou a proximidade do Senhor falando com você. E essa é uma prova real de que o Senhor está próximo. Você não ouviu nenhuma voz audível do Senhor te dizendo aquelas informações, nem experimentou através dos 5 sentidos do corpo, porque nós experimentamos a Cristo não através de algo físico ou sensorial. E esse é outro exemplo de como nós podemos experimentar a presença e a proximidade do Senhor em nossas vidas. E como nós temos experimentado, não é? Diariamente, a presença e a proximidade do Senhor em nossas vidas. Deixe-me desenvolver um pouco mais esse ponto, porque é muito importante. A pergunta que nós estamos querendo responder aqui nesta manhã na palavra de Deus é: de que maneira nós experimentamos a proximidade e a presença do Senhor em nossas vidas? E há um texto-chave para nós pensarmos a respeito disso na palavra de Deus, que está aqui em Efésios, nosso texto base desta manhã, no capítulo 3 e o versículo 17. Efésios 3, 17, essas palavras: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, então nós podemos ver o desenvolvimento do raciocínio, compreender, experimentar e conhecer. Veja mais uma vez a primeira parte do versículo 17. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Isso é de imensa importância, você percebe? É pela fé que o Senhor Jesus Cristo habita em nós. É pela fé que Ele está próximo de nós e habita em nós. Marque este ponto, meus queridos irmãos, em sua mente. Esse é o ensino da palavra de Deus. É pela fé que nós experimentamos a presença e a proximidade de nosso Salvador em nossas vidas. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações. É pela fé porque você crê. Por ela, pela fé, você crê que Ele está perto.
que Ele está próximo. Você percebe, Cristo, Ele não habita literalmente em nossos corações. Não há uma parte ali no ventrículo esquerdo, direito, um canto onde Ele reservou uma moradia para habitar. É pela fé que Ele habita em nossos corações. Isso é o ensino da palavra de Deus. E é ali que o Espírito de Deus está em nós, pela fé. Mas de que maneira então Ele habita pela fé em nossos corações? Bem, de duas maneiras, e isso é de imensa importância. Nós estamos apercebidos da presença do Senhor e nós temos comunhão com Ele. Essa é a primeira maneira que Ele habita em nós pela fé. Nós estamos apercebidos que Ele está próximo e que Ele habita em nós. Por quê? Porque nós meditamos nele. Nós pensamos sobre Ele diariamente e continuamente. Assim Ele está em nossa mente, em nosso coração. E Ele habita dentro de nós, e você aprecia isso, no sentido de que Ele é o nosso maior interesse particular, porque Ele é o nosso maior interesse, Ele permeia os nossos pensamentos e sentimentos, nós pensamos sobre Ele diariamente, assim Ele habita dentro de nós, pela fé que nós temos nele. Esse é o ensino da palavra de Deus. Deixa eu tentar exemplificar isso. Um puritano chamado Thomas Watson. Puritanos foram aqueles crentes em Jesus Cristo que amavam tanto a palavra de Deus e queriam santificar tudo em suas vidas e na igreja, foram apelidados de os puritanos. Mas um deles, chamado Thomas Watson, um grande pastor, ele dizia assim: como o dinheiro habita no coração do homem avarento, assim Cristo habita no coração de Cristo. Como o dinheiro habita no coração do homem avarento, assim Cristo habita no coração do crente. O homem avarento pensa sobre o dinheiro, deita no travesseiro pensando no dinheiro, como ganhá-lo, como ter mais, como preservar, como segurar, como não repartir, como ter. O dinheiro habita nele, assim Cristo também habita em nossos corações, pela fé que nós temos nele. Ao amá-lo, ao pensar sobre ele, a tê-lo como nosso maior prazer, a servi-lo, a pensar como falar sobre ele, como honrá-lo em todas as coisas, ele habita em nós pela fé. Se as coisas de Cristo estão em teus pensamentos, em teu coração diariamente, em tua preocupação real e sincera, e você ama Cristo e tem um senso de dívida por Ele e de gratidão por Ele, e continuamente essas coisas estão em tua mente, em teu coração, conforme você dirige, anda, conversa com as pessoas, Ele está ali em você, e então Cristo habita pela fé em teu coração, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, porque você crê nele, crer que Ele morreu na cruz em teu lugar, crer que Ele te salvou e te chamou da morte e da condenação para a vida, e que Ele perdoou os teus pecados um dia, quando você clamou a Ele por perdão e se arrependeu diante dEle. E Ele te salvou e te transformou, e Ele está com você. E você pensa sobre estas coisas, e elas te motivam, e elas te animam, te fortalecem, e você adora o Senhor e dirige a Ele palavras de louvor, orações, gratidão, afirmação dirigida ao Senhor. Então Ele está habitando em teu coração, em teus pensamentos, porque pela fé você recebe todas estas coisas, você abraça todas estas coisas, não por vista, não pelos 5 sentidos como nós dizemos, e Ele é precioso para você. E você se mantém junto dele, em teus pensamentos, em teu coração diariamente, e você é agradecido por ele, a ele, e reflete sobre ele, está servindo a ele. Assim Cristo habita pela fé em teu coração diariamente. E eu espero que essa explicação ela seja clara para cada um de nós, para sermos livres dos tentáculos do esoterismo que se espalha por toda parte, porque a palavra-chave para o nosso relacionamento com o Senhor, a maneira como nós experimentamos a sua presença é pela fé, para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Bem, deixe-me agora apresentar um número de maneiras pelas quais Cristo está próximo do seu povo. Maneiras que nós experimentamos, de fato, a presença da segunda pessoa da Santa Trindade em nossas vidas, o Senhor Jesus, em particular, segundo a promessa dele, maneiras que nós o experimentamos, sua proximidade pela fé. Há muitas passagens, nós iremos abrir nessas várias passagens. Primeiramente, Cristo está próximo de mim, porque Ele é o meu observador. Ele é quem me observa. Abra comigo em Hebreus, capítulo 13, versículo de número 5. Hebreus 13, 5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse:
Não te deixarei, nem te desampararei. Agora abre em João capítulo 10, versículo de número 11. Nós lemos Hebreus 13, 5. Agora João 10, 11. Essas palavras: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você percebe? Ele está próximo, como um pastor que está próximo de suas ovelhas, vigiando, observando, lidando com cada um de nós. Ele não nos deixou sozinho ao bel prazer da nossa imaginação, para sairmos pela vida tateando no escuro, tentando conhecer a sua vontade, nem à mercê de homens malignos e de Satanás, mas Ele está presente em nossas vidas porque Ele nos observa. Ele é o meu observador, como um pastor que observa as suas ovelhas. E esse é um grande pensamento, não é? Eu estou a cada dia sob os olhos do Senhor, e Ele me vê, e Ele sabe o que eu faço, o que eu penso, para onde eu estou indo, e Ele cuida de mim, e observa o meu caminho, e Ele tem um treinamento preparado para a minha vida, e Ele me guia desta maneira. Bem, como eu estou experimentando Cristo? Pela fé. Eu creio na declaração das Escrituras, que Ele me vê a cada dia, e crendo nisso, eu sei que Ele me coloca continuamente sob os seus olhos, e Ele vê as minhas motivações nos pensamentos e a maneira como eu ajo, porque embora eu não entenda porque Ele me ame dessa maneira, embora vendo através de mim tantas falhas e erros, Ele me amou desde antes da fundação do mundo, e assim os seus olhos estarão sempre sobre mim. E essa é uma maneira que nós experimentamos a presença do Senhor, pela fé, que Ele é o meu observador, e que Ele está sempre próximo. Esse é um pensamento solene, não é, meus irmãos, nesta manhã? Porque isso me informa que Ele vê todos os meus pecados, e Ele vê toda a minha imaginação diária, ou quando eu não estou pensando nele, ou quando eu não estou honrando a Ele, ou quando eu não estou fazendo caso da sua vontade. Bom, o Senhor me vê, e que pensamento solene este é, de que o Senhor é o meu observador diário, mas ao mesmo tempo é um pensamento bastante confortador, e um pensamento maravilhoso na vida cristã, que o Criador do universo, que aquele que trouxe à existência todas as coisas por sua palavra, que aquele que vê o passado, o presente e o futuro, como um astronauta vê o globo e vê os continentes ao mesmo tempo ali, Ele sabe o que está diante de mim, e eu posso orar a Ele, eu posso saber que Ele me conduzirá, se eu permanecer nos limites da sua vontade, Ele me guardará, e Ele me conduzirá sempre. Que pensamento maravilhoso, que pensamento confortador, que Ele tem os seus olhos sobre mim a todo instante, e que nada pode me separar dos seus olhos. Isso deveria sufocar, não é, as minhas inclinações carnais. Ele me vê, Ele me observa, e abortar pensamentos indesejáveis. Como eu poderia alimentar pensamentos orgulhosos e incorretos, se o Senhor vê o meu pensamento? Se Ele me observa diariamente, como eu poderia alimentar amargura contra Ele, contra o seu povo? Como eu poderia alimentar pensamentos que Satanás traz, de qualquer tipo de pensamento que seja, pensamentos errados contra outras pessoas, contra o reino de Deus? Eu não poderia fazer isso, porque o Senhor está me vendo, e ao mesmo tempo que conforto eu tenho em situações difíceis, que Ele me vê, Ele sabe a situação em que eu me encontro, e Ele sabe o que Ele tem preparado para mim. E assim nós experimentamos a proximidade de Cristo em nossas vidas, pela fé, porque nós cremos na verdade da palavra de Deus, não por sensações corporais, não pelos sentidos físicos, mas pela fé. E isso santifica as nossas vidas, isso nos aproxima de Cristo. Ó, meus irmãos, quão sábio o Senhor! Quando nós deixamos de lado a palavra de Deus em busca de experiências sensoriais e místicas, estas coisas nunca irão santificar as nossas vidas. Você lê e ouve e observa homens por aí que se dizem líderes espirituais, apóstolos, profetas, e reivindicam um duplo batismo do Espírito, dupla unção, cair no Espírito, pular no Espírito, rir no Espírito, andar sobre a água no Espírito, fazer tudo no Espírito. Mas quando você observa a vida diária deles, são pessoas que passam longe dos padrões morais básicos da palavra de Deus, e ao mesmo tempo reivindicam o poder do Espírito Santo em suas vidas.
Você percebe como busca por experiências místicas e esotéricas não lhe auxiliarão, nem a mim, mas quando nós entendemos o ensino da palavra de Deus, que Ele me vê e que Ele me observa, porque Ele está próximo, então isto faz cessar meus pensamentos errados e minha atitude errada, meu comportamento indigno. E isso santifica a minha vida, me aproximando do Senhor com santo temor, e me conforta, me dá grande alento e alegria e certeza. Essa é a maneira que Ele nos santifica, pela sua presença real em nossas vidas, porque Ele habita em nós pela fé. Mas há uma segunda maneira em que nós experimentamos, ou podemos dizer que Cristo habita em nós pela fé. Ele habita em nós pela fé, porque nós experimentamos sua presença e proximidade no fato de que, como seu filho, sua filha, Ele te ouve. Ele te ouve. Você é um filho de Deus agora, pela adoção em Cristo Jesus, salvo por misericórdia e favor, e assim Ele está próximo de você. Ele te ouve, Ele está próximo, mesmo à distância da audição da tua voz, bem próximo. Ele te ouve. Filipenses 4, as palavras de Paulo aos Filipenses, um pouco mais para trás, capítulo 4, versículo de número 4 a 7, essas palavras: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude no assunto ou questão, se há algum louvor, nisso pensai. Que palavras tão tremendas e maravilhosas. Cristo habita no crente pela fé, porque Ele está próximo e Ele ouve o crente. Em nossas orações nós dirigimos ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelos méritos dEle, por isso em seu nome, o nosso louvor, as nossas petições, o nosso arrependimento, os nossos sentimentos, porque é assim que nós aprendemos na palavra de Deus. Em nossas orações públicas e privadas nós fazemos assim também, mas você pode também orar diretamente a Cristo. Nós somos ensinados na palavra a orar ao Pai. As nossas orações são primariamente dirigidas ao Pai, pelos méritos do Senhor, isto é, em nome do Senhor. Por isso que nós sempre oramos em nome de Jesus. Mas nós somos ensinados na palavra que nós podemos dirigir a nossa oração à pessoa do Senhor Jesus Cristo também, porque Ele é Deus. E nós oramos ao Senhor, eu posso experimentar dEle, e nós clamamos a Ele em qualquer momento, e Ele está próximo para ouvir a nossa oração. E Ele responde, mas Ele não irá responder através de uma voz audível, uma luz que vem pelas nuvens ou um anjo enviado a você, mas através de respostas às nossas orações. Esse é o seu lidar, esse é o seu agir, e assim você experimentará por respostas às tuas orações a proximidade do Senhor. Ele te ouviu, Ele está mesmo à distância da tua voz, à distância da audição. Você ora a Ele, e você clama a Ele segundo a vontade do Senhor, e você o vê respondendo, e você sabe que Ele está próximo, você sabe que Ele está presente. Nós experimentamos assim a sua proximidade por este fato, de que Ele nos ouve, e Ele responde, e Ele está mesmo a essa distância tão próxima que eu posso falar a Ele, e Ele me ouve. Há uma terceira maneira em que nós experimentamos a Cristo pela fé. Bem, nós experimentamos a proximidade do Salvador pela fé, pelo fato de que Ele é o meu protetor. O Senhor é o nosso protetor. João capítulo 10, versículo 28, o apóstolo João diz essas palavras. João 10, 28. O Senhor Jesus Cristo aqui: dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Veja Romanos também, capítulo 8, versículo de número 35. Um pouco para frente, página 1226, Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito na palavra de Deus, isto é, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro.
mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo toma todas as réguas, compasses possíveis para medir qualquer criatura no céu, na terra, física ou espiritual, para dizer que nada possivelmente pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Que palavras tão gloriosas! Você nunca será apartado dele permanentemente. Talvez você peque e tenha que ser disciplinado pelo Senhor para que Ele te traga de volta, e é assim que Ele nos preserva. Isso é uma doutrina cristalina na Bíblia. A preservação dos santos até o final, Ele nos preserva, nos fazendo perseverar em arrependimento, em voltar a Ele. E talvez, por me afastar dEle, Ele precise me disciplinar. E às vezes, seriamente, pode ser dolorido, mas espiritualmente, se você é um verdadeiro crente salvo, você nunca será arrebatado da mão dEle, nem Ele jamais te lançará fora. Essa é uma promessa do Senhor. Se um dia você veio a Ele como um pecador arrependido, e clamou por perdão e vida e creu no Salvador, você está escrito, o teu nome está escrito em suas mãos, assim por dizer, e Ele te conhece, e aquilo que Ele fez vindo a este mundo para te salvar, Ele não irá perder agora. Se Ele te salvou não por méritos que você possua, Ele não permitirá que você se perca por teus deméritos. Ele nos preservará até o final, e assim Ele irá nos recuperar, e recuperar a posse de nós, do mundo, do nosso ego, e nos trazer de volta e nos salvaguardar até passarmos pela linha final e entrarmos na presença dEle. É Ele quem opera esta salvação contínua, Ele quem iniciou como autor, e é Ele quem consuma no final da linha, até chegarmos lá, esta salvação. É uma obra dela, e nas provações e na calamidade, Ele garantirá que você passará através dela para sair delas também. Porque, é claro, aquela tremenda verdade, não é, de 1 Coríntios 10, você se recorda, capítulo de número 10, versículo 13, deixe-me ler, que verdade tão tremenda, tão gloriosa. 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. E que promessa, não é? Não é uma promessa de que não haverá tribulações nem dificuldades, é que indo através dela haverá uma porta para sair dela, você não permanecerá para sempre. E Ele garantirá que a tentação que virá sobre você, da carne ou de Satanás, não seja uma tentação que só anjo consegue suportar, porque Ele está dizendo aqui que não veio sobre vós tentação que não seja humana. Não é uma tentação angelical colocada sobre você, é uma tentação que você pode suportar pela graça e o auxílio do Senhor. Não é algo que está acima de você com o auxílio do Senhor. E Ele garantirá graça e direção se nós clamarmos a Ele e dependermos dEle, e assim Ele nos preservará contra os assaltos do diabo, nos protegerá em tantas e diversas circunstâncias. Meus queridos, Ele superintenderá a tua vida, e nada está fora do conhecimento do Senhor. Nenhum percalço físico, emocional é desconhecido pelo Senhor, mas mesmo a dificuldade, através dela e por meio dela, Ele irá desdobrar o teu treinamento, o teu aperfeiçoamento. Ele observa todas as coisas, e assim nós experimentamos a presença do Senhor e a sua proximidade em nossas vidas. Ele está conosco. E nós experimentamos também a presença do Senhor, a proximidade do Senhor, porque Ele é o nosso intercessor. O Senhor é o meu intercessor. E Ele continua a interceder diante do Pai, por nome, pessoalmente, por cada crente, por cada um daqueles por quem Ele morreu e salvou, e Ele intercederá por nós em cada momento, em cada situação, ao longo de toda a jornada. O que Ele diz quando Ele intercede ao Pai por nós? O que será que Ele diz ao interceder por cada indivíduo? Na verdade, Ele não diz nada. Ele não está verbalmente intercedendo, mas a maneira correta de entender a sua intercessão é pensar em sua presença diante do Pai. A Bíblia nos diz que Ele está à destra, à direita do Pai, e essa é a sua intercessão. Ali está diante do Pai o sinal dos seus cravos,
nos seus pés e nas suas mãos, e da lança, o sinal do seu amor vicário e seu sofrimento, e estes sinais como que falam diante do Pai por nós, e é assim que Ele intercede por nós, em sua presença, por cada um daqueles por quem Ele morreu por nome, nos amado na eternidade passada, entrado no tempo e no espaço para nos chamar por nome, morrido por nós como pessoas individuais. Ele nos preservará assim também, intercedendo por nós, e assim nós experimentamos a presença e a proximidade do Senhor, porque Ele intercede por nós também. Sua presença, o seu amor, uma intercessão permanente e contínua diante do trono da graça. E Ele está próximo de nós também para nos ensinar e para nos treinar. 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 9 a 10, página 1262. 1262, 2 Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo de número 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Não era que Paulo tinha prazer na dor física, não era só do masoquista. Mas ele sabia que em momentos como esse, ele experimentaria muito mais do conforto e da direção e da presença do Senhor em sua vida. Ele o treina, e Ele me treina e treina você para sermos fortes na fé e servi-lo. Ele projeta circunstâncias, Ele projeta obstáculos e desafios necessários para o exercício dos músculos espirituais de todo crente. É assim que Ele nos fortalece, meus irmãos e minhas irmãs. Se algum de nós temos sido influenciado pela ideia pentecostal, de que você é santificado pela fé e você não faz mais nada, é Deus que faz tudo em você, esse não é o ensino da palavra de Deus. O Senhor, Ele projeta circunstâncias e obstáculos e desafios necessários para fortalecer e enrijecer os nossos músculos espirituais e a nossa confiança nele, e orarmos ao Senhor, e assim Ele nos fortalece para sermos soldados em seu exército, e servir ao Senhor, e aguentar dificuldades com o testemunho de Cristo, e pregar o Evangelho, e irmos longe, e negarmos a nós mesmos, e experimentar o vitupério de Cristo em nossa vida também. E Ele sabe a medida desse treinamento para cada um. É claro que sabe, porque Ele é um bom pastor. Ele não coloca os cordeirinhos para escalar montanhas, não é? Nem as ovelhas grávidas que estão a ponto de trazer a luz para pular cercas e correr de um lado para outro. Ele dá a medida certa, mas conforme Ele nos fortalece, Ele nos ensina. Então Ele nos prepara para servir melhor e para estarmos nas trincheiras, levando o Evangelho, negando a nós mesmos. Que privilégio, não é? Sermos estes fuzileiros navais do Exército de Cristo. Será que nós temos observado o seu treinamento em nossas vidas? E nos colocado nesta jornada e nesta corrida para sermos treinados, negando a nós mesmos, negando o nosso cansaço, negando o nosso ego, para amá-lo, para servi-lo, para nos dedicar a Ele. E porque nós vemos Ele nos treinar, e nós também observamos Ele trazer circunstâncias diante de nós para nós exercitarmos a nossa maturidade espiritual, escolher a Ele e o seu louvor e o seu reino, mais do que a nós mesmos e o nosso prazer. Nós percebemos como Ele traz diante de nós essas circunstâncias várias, e assim nós experimentamos a presença do Senhor, porque Ele nos treina também. Você necessita de mais humildade? Você necessita de mais humildade? Bem, como o teu treinador, ele percebe isso. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe qual é o elemento no caráter e na personalidade que está fraco e falho, e qual é o músculo espiritual que está fraquinho. Você necessita de mais humildade, então Ele enviará situações pelas quais o orgulho será fraturado. E eu me verei numa situação em que eu preciso pedir ajuda e me umedecer, baixar a Cristo. Ele sabe o que eu preciso. Você precisa mais disso, então a humildade brotará. E nós apreciamos essas situações, de modo que há todos os tipos de situações que nós passamos, e há coisas que nós não apreciamos inicialmente,
certas dificuldades, certas influências que nos moldam, mesmo como um ferro às vezes, mas Ele está nos treinando, Ele tirará de nós o melhor. Você precisa de mais ousadia no testemunho, então situações virão onde você se encontrará no momento em que você deve ser ousado. Você precisa de maior dependência dele, Ele sabe qual é o teu treinamento e o meu treinamento. Situações virão em que Ele me treinará nesta área. O Senhor sabe o nosso caráter, Ele conhece, Ele tem um plano, um treinamento. A nossa foto, assim por dizer, o nome está ali naquela prancheta. Ele sabe qual é o traço do meu caráter que precisa melhorar. Há egoísmo dentro de mim, há uma conversação centrada em mim demasiadamente, a falta de gratidão, de dizer obrigado pelas coisas, a falta de se envolver na obra do Senhor de uma maneira sacrificial. Ou será que a falta de esperança na vida eterna e na glória eterna? Os meus olhos estão demais neste mundo, eu estou preocupado demais. O Senhor trará situações de todas as formas, porque Ele é o nosso treinador. E Ele está pronto a nos treinar e nos melhorar. E assim nós experimentamos a presença e a proximidade do Senhor pela fé em nossas vidas. Bem, meus queridos irmãos, isso é tão maravilhoso. Quando nós somos salvos, nós recebemos um novo caráter, uma nova sensibilidade e força, mas há tanto a ser moldado em nós. E o Senhor nos observa. E Ele está preparando situações para nos edificar. Há crentes que amam a palavra de Deus, e todo crente verdadeiro ama a palavra de Deus. Mas há crentes que estudam muito e amam o conhecimento da verdade, e tem um músculo da mente tão desenvolvido, mas parece ter um coração tão mirrado. E o Senhor nos colocará em situação em que nós aprenderemos a ter grande compaixão dilatada por almas perdidas e pelo povo de Deus, a lidar uns com os outros, não apenas como conceitos e palavras e respostas, mas como irmãos em Cristo. E há outros que têm um coração tão grande, pronto a servir, pronto a ajudar, mas parece que tem uma mente tão desorganizada. E se alguém vem no seu caminho e diz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, as responsabilidades vão para o brejo, e a prioridade não é cumprida, e a hora está passando, e as coisas estão chegando, e o dia do Senhor está chegando, e nada está pronto. Mas por conta de um amor, assim por dizer, e boa vontade de fazer tudo, acaba não fazendo a prioridade. Será que esse é o meu caso? Teu caso? O Senhor trará situações onde Ele nos moldará. Nós devemos estar prontos a receber essas situações, porque Ele está próximo. Ele está próximo para nos treinar, Ele está próximo para nos ajudar. E há um outro senso em que Cristo está próximo de nós, porque Cristo está próximo como nosso instigador. Abra comigo em Mateus capítulo 10, versículo de número 16. Ao versículo de número 19, página 1040, Mateus 10, 16, essas palavras, eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas, acautelai-vos porém dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, isto é, aos líderes religiosos da época que supostamente zelam pela religião verdadeira, mas não baseada na fé da palavra, e vos açoitarão nas suas sinagogas, seremos humilhados nas igrejas dos outros, ou pelo lábio dos outros, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Bem, deixe-me dizer o que esse versículo não está dizendo. Ele não está dizendo que você não deve estudar a palavra e deve ignorá-la, porque no momento da situação que você tem que falar, o Espírito Santo vai trazer toda a palavra no seu ouvido. Você já viu pessoas assim? Elas não amam a palavra de Deus, elas não estudam a palavra de Deus, e elas saem por aí querendo pregar a palavra de Deus, e tem uma palavra no ouvido, assim como se Deus estivesse falando pela palavra diretamente dentro do ouvido. Coisas desse tipo, ignorâncias nocivas, infantis e tolas, que dão mau testemunho. Não é isso que o versículo está dizendo aqui. Você não precisa preparar o teu sermão, escolher os teus textos para evangelizar alguém, pensar na resposta bíblica. Não é isso que está sendo dito. Que é só levantar e começar a falar, e o Espírito irá colocar em tua boca o que falar. Esse é o sentido, meus irmãos, estaria contradizendo a palavra de Deus. O sentido é que eu não preciso ficar nervoso, nem demasiadamente ansioso em meu testemunho ou pregação, como se tudo dependesse de mim. Não, porque o Senhor irá ajudar.
e Ele irá amolecer a mente e o coração. E porque eu estudo a palavra de Deus em casa, como um crente, Ele irá trazer à minha mente os textos que eu já estudei muitas vezes. E você se encontrará em uma situação que os argumentos estão vindo pela palavra. Ele ativará a memória, Ele te dará graça e vigor também. E você testemunhará de Cristo a certas pessoas e certas circunstâncias. E Ele trará muitas vezes textos e argumentos que você já pensou e estudou na palavra de Deus, ajudando a tua memória a evangelizar. Ou seja, Ele instiga a tua mente com textos da sua palavra e com raciocínios. Talvez você já tenha experimentado isso, não é? Você estava conversando com alguém e de repente as coisas pareciam fluir na mente com tamanha estrutura e ordem, textos lá distante na Bíblia que você não tinha lido há muito tempo. Isso foi o Senhor. E assim você experimentou a proximidade e a presença do Senhor. Ele está tão próximo em nossas vidas. E você disse assim mesmo: eu não sou normalmente assim, eu não sou normalmente tão articulado, com uma boa memória, eu tropeço e falo que não devo, esqueço. De repente as coisas fluíram, e de repente eu lembro dos textos, e o texto correto, e a percepção clara do significado daquele texto, porque eu estudei isso antes, o Senhor me ajudou. E o Senhor instiga a tua mente, e Ele instiga o teu coração para ir a alguém evangelizar, mesmo quando você está frio e cansado, e tem o dever de fazê-lo. Ele sempre está próximo, o Senhor. Nós sabemos disso. E Ele instiga a minha consciência e inclina o meu coração para fazer o bem a outras pessoas também. O Senhor instiga a mente, Ele ajuda. Ele não vai revelar uma verdade nova, encoberta à tua mente, uma revelação, uma profecia. A Bíblia já contém tudo. Ele não irá revelar o futuro para você, ou sobre a vida e as circunstâncias de alguém, que vai acontecer com ela amanhã, depois de amanhã. Somente a palavra de Deus é a autoridade e a verdade sobre essas coisas. Mas Ele instiga a mente conforme nós bebemos da palavra de Deus. E Ele ilumina a mente do crente na palavra e através da palavra de Deus. E nos dá uma sensibilidade, não é? Uma percepção às vezes mais clara da situação. E nós sabemos que isso não está bem e que isso não pode ir nessa direção. E nós temos um conselho pronto a dar. Ou estamos prontos a ouvir o que nos foi falado e a demonstração. Ele instiga as nossas mentes de tantas e tantas maneiras. Mas há uma sétima maneira em que nós experimentamos a presença e a proximidade do Senhor pela fé, que Ele traz convicção de nossos pecados. Essa é uma obra particular do Senhor pelo Espírito. Ele me convence do meu pecado quando eu preciso ser convencido dele. Mateus 16, 23, é um texto bastante claro sobre isso. Vire algumas páginas para frente. Mateus 16, 23, página 1050. Essas palavras: e ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de tropeço ou escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O Senhor está aqui reprovando a Pedro. Eu tenho certeza que, como aconteceu com Pedro e comigo, também aconteceu com você muitas vezes, que o Senhor teve que dizer palavras como esta a você, tocando a sua consciência de alguma maneira e dando um senso de culpa, quando você disse o que não deveria, ou reagiu como não deveria reagir um crente a uma situação. E Ele traz essa convicção à consciência, na verdade. E como nós necessitamos disso. Em que estado terrível e deplorável nós estaremos espiritualmente sem essa convicção de pecado. Lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 16 a 17, você não precisa abrir, eu leio. Paulo diz essas palavras: digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. A minha velha natureza, ela faz algo, ela diz algo errado, pensamentos se levantam que não são apropriados, mas o Espírito Santo vem e ativa a minha consciência moral, e eu sei de repente que eu não devo falar isso, me comportar desta maneira, agir desta maneira. Os dois estão como que lutando, não é? A velha natureza é egocêntrica, que é a carne, que é o que eu agora, que é meu conforto apenas. Eu estou a ponto de falar o que eu não devo, por causa do meu ego, e o Espírito Santo de Deus vem e ativa a consciência. E eu devo responder e abortar esses pensamentos, encerrar essas palavras, cooperando com o Espírito Santo em minha vida. E assim eu não posso fazer isso, ou dizer isso, ou deixar de fazer aquilo, ou deixar de dizer aquilo.
E a menos que eu suprima a consciência, empurra a consciência para o lado, não é verdade? Mas porque o Senhor está próximo e faz convicto de meu pecado, então eu não ajo nem reajo da maneira como eu não deveria. Eu não dou lugar à invasão, é uma atitude egocêntrica, é uma atitude carnal. O Espírito do Senhor me traz convicção da tentação e do meu pecado. E esse é mais um aspecto da proximidade do Senhor Jesus em nossas vidas. E é claro, o Senhor também está próximo para nos ensinar. Em João capítulo 14, versículo 26, você deve se recordar dessas palavras do Senhor. João 14, 26, quando ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Primariamente, essas palavras são dirigidas aos apóstolos, porque o Espírito viria para conduzi-los a escrever o Novo Testamento e se recordar daquilo que Cristo os ensinou em particular. Mas também Ele faz isso conosco pela verdade já revelada, nos lembrando da sua vontade. Ele está aqui para nos ensinar, e o significado primário dessas palavras são para os discípulos. Mas o Espírito usará os discípulos para escrever a verdade e registrar. Mas também uma aplicação secundária para cada um de nós. Quando nós estudamos a palavra com seriedade, já não é mais leitura de carreirinha para apaziguar a consciência no final da noite. Nós estudamos para aprender, procurando coisas na palavra de Deus e conhecer a vontade de Deus sobre a igreja, sobre a adoração, sobre a família, sobre isso, sobre aquilo, etc, etc. Nós recebemos mais auxílio quando nós lemos a Bíblia de uma maneira casual, despreocupada. Quando nós estudamos a palavra de Deus e a gente se humilha diante do Senhor e diz: Senhor, eu não sei, eu preciso aprender, me ensina. E você ora ao Senhor, então você recebe maior auxílio do que quando você abre casualmente, despreocupadamente, curiosamente a palavra de Deus. Quando você a toma como um livro divino para ouvir a voz de Deus aqui registrada, então o Senhor te ajuda e te faz crescer na fé e te enraizar na palavra de Deus e não ser levado facilmente por ventos de doutrinas e ensinos. Ele ensina. E assim nós experimentamos a proximidade do Senhor nessas descobertas doutrinárias. E às vezes você lê a palavra de Deus e ela fala de uma maneira tão mais clara e tão mais próxima, muitas vezes, de uma promessa. E você leu tantas e tantas vezes aquela passagem, mas de repente ela vem como que dentro de um envelope escrito com o teu nome para você. E você sabe que é o Senhor que está lidando com você, e te confortando, te dando alento, e graça e direção no caminho que você deve seguir na vontade dEle. Ou Ele te ajuda a perceber algo mais profundo e mais glorioso, na verdade, que estava um pouco encoberto da tua percepção. E você descobre ali algo sobre o Senhor Jesus. Ao ler sobre Ele, sobre o caráter dEle, sobre o amor dEle, isso traz tamanha comoção e amor e gratidão por Cristo Jesus. Ou Ele te ajuda a conectar um ensino doutrinário com outro ensino da Escritura que pareciam isolados, mas agora fazem tanto sentido, na verdade. E de repente você passa a compreender toda uma arcada de verdade que estava meio que despercebida de você, porque você veio em oração e pediu auxílio, começou a ler com seriedade, e essas coisas fazem bastante sentido, e você consegue olhar a tua vida, ou as coisas em volta, e perceber com mais clareza a verdade ou a falsidade das coisas em volta. Você adquire percepção, inteligência espiritual e sabedoria espiritual. Bom, quero dizer, isso é apenas uma pequena ilustração do que acontece numa escala muito maior na vida do crente. Vê verdades espirituais da palavra, o Espírito iluminando a tua mente, e você vê com tanta clareza e fica cheio de alegria e de gozo, de certeza por conhecer a vontade de Deus e uma nova área que você não conhecia. E assim Ele está próximo, porque Ele nos ensina pela sua palavra. E Ele é meu empregador. O Senhor está próximo como meu empregador. João 15, versículo 2, mesmo capítulo. Toda a vara, o galho em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara ou galho de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Os frutos são santidade e serviço na obra do Senhor. Versículo de número 5. Eu sou a videira e vós as galhos. Versículo 8.
Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ele te fortalece e te ajuda no serviço que você dirige a Ele. Ele te coloca em situações em que Ele te dará um testemunho também dEle, talvez um trabalho temporário, passageiro. Você está em busca de um trabalho na tua área profissional, não abriu a porta, você está se dedicando a um trabalho temporário, por exemplo. E ali Ele vai te dar uma oportunidade de testemunhar, uma grande oportunidade muitas vezes. Ou você está enfermo e foi levado ao hospital, e ali do teu lado aparecerá alguém enfermo também, que precisa ouvir do Evangelho, e o Senhor te dará grande, imensa oportunidade. Ou uma outra situação, tantas e tantas e tantas situações, o Senhor nos emprega em seu serviço, e assim nós evitamos a murmuração. Oh Senhor, passei mal, fui levado para o hospital. Você não sabe que ali estaria uma pessoa que foi levada também, talvez, uma enfermeira, um médico, para ver o teu testemunho. Ou o carro furou o pneu e você precisou pedir ajuda a alguém, e aquela pessoa talvez seja um eleito de Deus, e o Senhor te dará graça para testemunhar dela. Situações várias, por isso nós não murmuramos, nós seguimos sem murmurar, e agradecemos a Deus, porque nós sabemos que Ele vê, Ele supervisiona, e que Ele olha sobre nós, e que Ele é o nosso empregador, nos colocando em situações para servir e testemunhar dEle. E Ele está próximo também, para aumentar o nosso gozo e a nossa alegria no Espírito. É Ele quem faz isso. João 15 ainda, versículo 11 e 14. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Que palavras! Versículo de número 14 agora. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Capítulo 17 agora, versículo 13. João ainda. Mas agora vou para ti, Pai, e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Nós cremos que Ele está próximo para dar gozo e alegria ao seu povo. E mesmo no meio da dor legítima, e da enfermidade, da perda, há também uma medida de alegria e de conforto da parte do Senhor. E de paz, e de segurança. Mesmo no meio de grandes dificuldades, Ele está ali para nos dar uma medida de conforto e de certeza de que Ele é o nosso Deus e que nós estamos com Ele e por baixo estão os braços eternos, como Ele mesmo nos diz em Sua palavra. Você às vezes, deixa eu correr para a conclusão agora, você às vezes se levanta pela manhã e se sente não muito bem, lá embaixo talvez, isso acontece com você. E isso te leva a refletir, conforme você se organiza para um novo dia, acordar as crianças, ir para a escola, para o trabalho, fazer as suas coisas. Você começa a refletir conforme você se arruma ali para o dia e pensa nas dificuldades daquele dia que se inicia, dos desafios, das provações que virão, e você já sabe. Isso te faz sentir ainda pior. E você começa a pensar, mas se minha esposa me ajudasse um pouco mais... E se as crianças fossem um pouco mais obedientes, se aquele chefe fosse um pouco mais razoável e provesse as ferramentas, e etc, etc. E se as pessoas fossem mais compreensivas e menos difíceis. E o diabo virá cochichar em tua mente nesse momento. E você começa a dizer, eu poderia ter mais ajuda de meu esposo. Eu poderia ter mais ajuda de meus colegas de trabalho. Os meus filhos poderiam cooperar um pouquinho mais. E aquelas pessoas com quem eu sirvo poderiam ser um pouco mais atentas às coisas. O chefe poderia ter um pouco mais de boa vontade. Meu pai poderia ser mais sensível. Minha mãe poderia ser mais prestativa. E ali ele está plantando a semente de autocomiseração em tua alma. E aquela semente vai ser regada por pensamentos e tomar raízes na estrutura da tua alma. E você começa a sentir lá embaixo e mais lá embaixo. Simplesmente pare o pensamento. Simplesmente aborte este sentimento. E diga a si mesmo, eu tenho um Salvador. Eu tenho um Salvador. E Ele me acompanhará neste dia. E Ele me vê e sabe o meu treinamento. Eu tenho um Salvador.
E Ele está próximo de mim, eu não devo decepcioná-lo neste dia. E as situações em que Ele me colocará para servi-lo e honrá-lo. E eu devo permanecer firme, fazer o meu trabalho e contar as minhas bênçãos. E levar de volta à minha mente, a minha perspectiva de que eu estou seguindo para a eternidade, que essas esferas sociais são provisórias. E eu devo louvá-lo e agradecê-lo por tudo que Ele é e por tudo que Ele já fez em minha vida. E Ele será o meu guia hoje, e o meu ajudador, e o meu confortador, e o meu observador, e o meu empregador, e o meu instigador, e o meu guia, e o meu pastor. Porque Ele está próximo, irmãos. Ele está mesmo à distância da voz e da oração. Ele está próximo em que Ele nos observa continuamente. Ele está próximo em que Ele nos guia. Ele está próximo em que Ele nos ouve. Ele está próximo em que Ele intercede por nós. Ele nos vigia, Ele nos instiga, Ele traz convicção de pecados diariamente. Ele está próximo para ensinar, iluminando as nossas mentes, conforme nós estudamos com sinceridade a Sua palavra, para nos usar e nos dar um testemunho real, tão magnífico, e nos guiar e aumentar o nosso gozo e a nossa alegria na fé. Não é isso o suficiente para nós? Será que nós precisamos de um toque na espinha dorsal, uma sensação, uma voz física vinda de algum lugar para ter certeza que o Senhor está presente conosco? Será que nós precisamos dizer: não, Senhor, eu prefiro uma sensação física, uma visão, um sonho, uma voz, um anjo vindo na minha direção, para saber que o Senhor está real, está próximo de mim, algo físico, altamente emocional? Não, Ele está próximo de tantas e tantas maneiras, mesmo ao lado, tão próximo. E esse é o ensino da palavra de Deus sobre a presença e a proximidade do Senhor em nossas vidas, como Ele habita em nós. Eu devo concluir por esse versículo tão maravilhoso que reflete esta verdade: para que Cristo, Efésios capítulo 3, 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Que o Senhor nos abençoe e nos dê grande firmeza, um senso de dívida e gratidão pela Sua proximidade em nossas vidas.